Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Quem me acompanha aqui sabe que venho há um bom tempo fazendo a analogia da mãe que perdeu o filho em um naufrágio, onde mesmo depois de muitos dias de busca, ela permanece com uma chama acesa no peito de que o filho será encontrado com vida. Eu estava exatamente como essa mãe, mas jamais fechei os olhos para a realidade. Jamais neguei que a chance do corpo ser encontrado com vida era perto de zero. Temos que ter em mente que nutrir esperanças não é um vício. Pelo contrário, é uma virtude. O vício está quando a esperança nos tira da realidade tal como ela é e nos faz viver em uma realidade tal como gostaríamos que ela fosse. Desde que começou esse movimento de manifestações na porta dos quartéis, eu nunca fui desonesto com você. Nunca me aproveitei da sua angústia e esperança para manipular seu entendimento, dizendo o que você gostaria de ouvir em troca de like e de pix. É justamente por isso que nos últimos vídeos onde eu tentei alertar para esse suposto desfecho que todos nós presenciamos nesta sexta-feira, muitos me xingaram, me criticaram, me chamaram de influencer pessimista, que eu não estava sabendo interpretar as movimentações do Diário Oficial da União, que eu tinha que ver a live de fulano e do ciclano, onde fulano e ciclano provaram por A mais B que já está tudo certo para a decretação do artigo 142. Enfim, quando queremos muito que algo aconteça, a tendência é rejeitar quem confronta nossas expectativas e abraçar quem as nutre. É do ser humano isso, mas também não estou aqui para ficar, tá vendo, eu avisei. Mesmo porque não tenho raiva de quem me criticou, justamente porque sei que essas pessoas, assim como eu, também estavam ávidas para não ver o país seguindo o mesmo destino da Venezuela. Bom, temos que ter consciência de que perdemos uma batalha crucial, eu sei, mas a guerra só termina quando estivermos debaixo de 7 palmos de terra. E agora existe uma nova batalha a ser travada. Não permita que a decepção te paralise. Não esqueça que, em última instância, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, o que significa que até mesmo as tragédias servem para o nosso amadurecimento e crescimento. Desistir não é uma opção. É exatamente quando as expectativas são frustradas que separamos os homens dos meninos. Sendo assim, vamos ao que interessa. Preste atenção nessa fala do presidente. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das 4 linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo 4 linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos de mandato meu das 4 linhas. Porque ou vivemos a democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que eu pega a bica, assine, faça isso, faça aquilo. Está tudo resolvido. No vídeo de hoje vamos entender em detalhes o que de fato aconteceu entre o presidente e as Forças Armadas. Por que o bendito artigo 142 não foi decretado? A culpa é do presidente, dos militares ou nossa? Bolsonaro foi covarde ou fez tudo o que estava ao seu alcance? Ele nos enganou ao alimentar nossa esperança que algo iria acontecer ou nós que não compreendemos suas sinalizações? Esse seu pronunciamento deveria ter acontecido antes ou veio na hora certa? Como ficarão os patriotas que permanecem nos quartéis? Ou será que esse pronunciamento foi só uma cortina de fumaça e nas próximas horas o jogo vai virar completamente? Mas não é só isso que vamos analisar hoje. Se você não pretende pegar um avião e sair do país, se você sabe que teremos tempos sombrios pela frente, mas mesmo assim você quer continuar lutando, pois não quer perder de vez sua liberdade, muito menos viver em uma Venezuela, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Mas antes, como de costume, também é muito importante você já mandar seu like no vídeo
e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, como você já sabe, nessa perseguição toda meu canal foi desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. A ideia é justamente minar da plataforma os canais de cunho cristão e conservador. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Jamais podemos esquecer que se não fossem as mídias alternativas, estaríamos até hoje sendo manipulados pelo Jornal Nacional. Falo isso pois agora mais do que nunca só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. Bom, nesse momento não se trata mais de Lula e Bolsonaro. Nosso maior inimigo é o regime ilegítimo que se instalou no país. Regime esse que descondenou um criminoso condenado em 3 instâncias para torná-lo presidente da República. É contra esse regime que precisamos continuar lutando, independente das dificuldades. Sei que muitos estão sendo censurados, desmonetizados, como eu fui. Muitos estão sendo calados através do banimento das redes sociais. Mas fazer o quê? Sentar e chorar e deixar o inimigo vencer? Como disse, se você pretende continuar vivendo no Brasil, desistir não pode ser uma opção, pois o que está em jogo é a nossa liberdade. O que está em jogo é se continuaremos dando comida para o nosso cachorro, ou se o nosso cachorro será a nossa comida. Sendo assim, a primeira coisa que precisamos ter em mente é a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, onde ele diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, antes de qualquer coisa, o mais importante é dobrarmos nossos joelhos e orar. Orar sem cessar por nós, por nossa família e pelo nosso país. Depois devemos nos unir e tomar nossos devidos lugares no fronte da oposição, independente das diversidades que sabemos quais serão. Eu já falei em outros vídeos, mas a partir do dia 1º de janeiro teremos 2 batalhas importantes para impedir que os objetivos do Lula se concretizem. E por conta da nova formação do Congresso, podemos sim sair vitoriosos nessas 2 batalhas. A primeira, e mais urgente, é a batalha pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Elegemos vários senadores que estão dispostos a isso. Se o ditador da cabeça de ovo cair, o ativismo judicial vai recuar, acabando com toda a censura e as possíveis prisões de opositores. E o Lula não governará através do STF, que é o grande perigo, mas dependerá do Congresso, onde pela primeira vez a direita é maioria na casa. A segunda batalha será pela aprovação do voto impresso para 2026, o que traria a tão almejada transparência do pleito. Obtendo êxito nessas 2 batalhas, podemos planejar batalhas mais ousadas, como a derrubada do ladrão. Teremos cadeiras suficientes no Congresso para a aprovação de um processo de impeachment. E pode ter certeza que o Alckmin deve pensar nisso todos os dias. Ele será o primeiro a conspirar contra o companheiro. No entanto, nada será fácil, mas como disse, agora é o momento de separar os homens dos meninos. Agora é o momento de separar aqueles que sentam e choram daqueles que encaram o que tiver que encarar sem esmorecer. Dito isso, vamos para o nosso segundo assunto, entender o que está acontecendo entre Bolsonaro e as Forças Armadas. Por que raios, pelo menos até agora, não foi decretado o artigo 142? Mas para isso preciso fazer um breve resumo do vídeo que publiquei nesta quinta-feira, vídeo esse que, por sinal,
foi alvo de duras críticas justamente porque previa esse balde de água fria que o Bolsonaro jogou antes de partir para Orlando. Bom, o texto do artigo 142 é claro. Lá diz que as Forças Armadas estão sob a autoridade do presidente e destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, da lei e da ordem. Ou seja, por iniciativa destes e estes são os poderes constitucionais, o que significa que os militares não podem agir de ofício, precisam ser convocados pelo chefe de um dos três poderes. Só que o texto também ressalta que as forças estão sob a autoridade do presidente da República, demonstrando que, em última instância, não é ao Congresso ou à Suprema Corte que eles respondem, mas sim ao chefe do Executivo. É justamente por isso que, em 2016, a Dilma tentou convocar os militares contra o seu processo de impeachment, visto que o PT considerava aí um processo golpista. Só que o general Vilas Boas, que era o comandante do exército na época, recusou qualquer tipo de ação, demonstrando que não basta apenas o presidente convocar as Forças Armadas. O alto comando precisa estar de acordo com a missão. Para os generais, não é simplesmente missão dada, é missão cumprida. A missão precisa ter respaldo legal e constitucional. Caso contrário, os militares podem denunciar ao Ministério Público ou mesmo prender em flagrante o presidente ou o chefe de poder que tentou convocá-los para executar uma missão que eles consideram inconstitucional. Isso foi basicamente o que aconteceu no Peru, onde as próprias Forças Armadas de lá prenderam o presidente Castilho. Já na Venezuela, as Forças Armadas foram cooptadas pelo regime e assim dão sustentação à ditadura de Maduro. Bom, creio que ficou claro que para o presidente convocar os militares para determinada missão, ele precisa ter plena certeza que estes concordam com a missão. Do contrário, a coisa pode se virar contra ele. E uma coisa você pode ter certeza, já mesmo antes das eleições, Bolsonaro estava tentando preparar o terreno para uma possível decretação do artigo 142. Ele trocou todos os comandantes das forças, ele convocou aquela reunião com mais de 50 embaixadores, onde explicou tudo o que estava acontecendo com relação ao TSE e as maquininhas do Bangladesh e do Butão, já prevendo algum tipo de maracutaia no processo que viria, justamente na tentativa de ter respaldo internacional, caso fosse necessário adotar medidas mais drásticas. E depois da derrota no segundo turno, em todo esse período que ficou em silêncio, essa preparação apenas se intensificou. De fato, se viu no Diário Oficial da União movimentações incomuns para um governo que estava de saída. Compra de equipamentos e armas para as Forças Armadas, nomeações estratégicas, exonerações, substituições de cargos e inúmeros decretos que ampliavam os poderes do Ministério da Defesa e do GSI. Ou seja, fica claro que Bolsonaro estava mexendo os pauzinhos. Não é à toa que Braga Neto deu essa declaração. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não. Lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do militar no teto do general A gente Rincha. está na chuva, está no sol. Eu sei, senhor. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? E não foi à toa que o ministro do TCU, Augusto Nardes, em uma conversa privada, falou das tais movimentações nas casernas. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis. Diante disso, Lula, macaco velho que é, sabia que Bolsonaro planejava algo. É por isso que a primeira tarefa da equipe de transição foi escolher o ministro da Defesa e os próximos comandantes das três armas. Escolhas essas feitas com total apoio e colaboração dos próprios militares. A intenção de Lula era tentar dissuadir qualquer movimentação contra sua posse. Isso explica por que todos os ministérios serão ocupados por petistas ou por aliados históricos,
menos o da defesa. Nesse ponto, José Múcio Monteiro foi uma grande sacada, figura extremamente articulada, um político de carreira, já fez de tudo na política, de vice-prefeito a deputado federal e secretário em várias pastas. Foi indicado pelo primeiro governo Lula para participar do TCU, tribunal no qual passou 11 anos e se tornou presidente durante o mandato de Bolsonaro. Múcio conseguiu a proeza de ser benquisto por petistas, por militares e até por Bolsonaro. Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Gosto muito de Vossa Excelência. Porém, a indicação de Múcio desagradou a militância, justamente porque foram os próprios militares que o escolheram. José Genuíno deixou isso bastante claro. O governo que é eleito é quem indica o ministro da Defesa. E o ministro da Defesa é quem vai indicar como comandante supremo os comandantes das 3 armas. E o comandante das 3 armas é uma atribuição do presidente. Em relação às Forças Armadas, quem não manda é tutelado. Portanto, nós estamos diante desse risco. Para você ter uma ideia, quando Múcio foi entrevistado, já como indicado a assumir a pasta da defesa no governo Lula, ele deu a entender que votou em Bolsonaro. Olha, o presidente Bolsonaro, toda vez que me perguntou isso, eu preciso dizer, ele foi meu colega há 20 anos. Converso sempre com ele. Quando ele perdeu as eleições, eu fui lá cumprimentá-lo. Não há o menor problema. Democracia, a gente tem que respeitar os contrários. Não precisa ser inimigo. Pode ser adversário. Eles sabem quem eu votei. Eles sabem quem eu votei. Eles sabem quem eu votei. Você acha mesmo que Lula indicaria um eleitor de Bolsonaro e benquisto entre os militares, se isso não fosse para ajudar a dissuadir qualquer movimentação nas casernas contra sua posse? Ou seja, se Bolsonaro não assinou nenhum decreto convocando os militares para restabelecer a lei, a ordem, os poderes constitucionais, foi porque não conseguiu, nesse período que esteve em silêncio, criar o bendito consenso entre o alto escalão das forças. Alguns generais abraçaram a causa e outros não. Inclusive o Paulo Figueiredo, que é neto do ex-presidente Figueiredo, disse várias vezes no programa Pingos nos Is que no momento certo diria o nome dos generais que estavam trabalhando contra. Sendo assim, como não se obteve um consenso entre todos os integrantes do alto escalão, as Forças Armadas optaram pela inação, o que deixou Bolsonaro de mãos amarradas, impedido de usar sua caneta. Caso contrário, poderia acabar tendo o mesmo destino que teve o presidente do Peru. Isso explica porque ele falou que, mesmo dentro das 4 linhas, você tem que ter apoio. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. A questão é, será que desde o início ele já sabia que nada ia acontecer e se recusou a abrir o jogo só para, por pura canalice, deixar as pessoas na frente dos quartéis enfrentando chuva e sol? Aliás, isso não seria nem canalice, seria psicopatia. Será que condiz com o homem que tomou uma facada por ser uma pedra no sapato do sistema? Com o homem que passou 4 anos sendo atacado por todos os lados e que agora, mesmo depois de ter enfrentado uma guerra e uma pandemia, está entregando o país melhor do que quando o recebeu? Bom, na minha opinião, Bolsonaro já sabia sim, há um certo tempo, que não havia um consenso entre o alto escalão das Forças Armadas e por isso chorou naquela cerimônia de promoção de oficiais, onde, sentados à sua frente, estavam exatamente todos os integrantes do tal alto escalão. Só que mesmo assim, ele preferiu continuar alimentando as esperanças de seus apoiadores, fazendo discursos dúbios, postando fotos enigmáticas, justamente para que as manifestações aumentassem e com isso, quem sabe, ele conseguisse convencer aqueles generais que estavam mais resistentes. E por isso deixou para jogar a toalha no último momento, quando realmente não houvesse mais saída. Pois analise comigo, pretendendo ele ser o tal líder da oposição, se realmente, desde o início, ele soubesse que o artigo 142 era algo completamente fora de cogitação,
Não faria sentido algum deixar as coisas tomarem a proporção que tomou para no final jogar um balde de água fria. Além de psicopatia, seria uma baita burrice, pois isso apenas enfraqueceu o seu apoio. Quantos bolsonaristas agora estão revoltados com ele? Nesse caso, seria muito mais inteligente, já naquele primeiro pronunciamento após a derrota no segundo turno, fazer um discurso convocando os apoiadores para a oposição. Mas enfim, a grande verdade é que há muito tempo Olavo de Carvalho já tentava abrir nossos olhos sobre os generais. Todo esse pessoal fardado que o presidente colocou nos cargos públicos foi para quê? Só para melhorar o orçamento doméstico dele, porque eles não vão apoiá-lo na sua luta ideológica de jeito nenhum. São todos traidores, sem uma única exceção. O menos traidor é o Heleno, mas ele também é, porque ele também aceita essa porcaria neutralista. Ele não percebe que com isso ele dá toda a liberdade para os comunistas e amarra a mão dos anticomunistas. Portanto, é o quê? Colaboracionista. É o que esses caras fardados todos são. Eu não os respeito mais. Eu já escrevi muita coisa a favor deles, mas era outra geração de generais, gente. Ainda havia gente de valor naquela época. Hoje eu não vejo mais nenhum. Por outro lado, os verdadeiros patriotas que ficaram na porta dos quartéis pedindo socorro às Forças Armadas merecem todo o nosso respeito. Oi, meus amigos, Alexandre. 30 de dezembro de 2022, 61º dia em frente ao Comando Militar do Sudeste. Hoje, sexta-feira, 61 dias em frente aos comandos e quartéis de todo o Brasil. Meus amigos, acabamos de ouvir o pronunciamento do capitão. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui, conversamos entre nós aqui, nós acreditamos no capitão. Nós continuamos aqui. Não perdemos as esperanças. Procurem ficar bem. Não vamos desistir do Brasil. Estamos aqui. Reage Brasil e tamo junto. Esses patriotas nunca disseram ter informações privilegiadas. Nunca fizeram interpretações enviesadas da situação. E nunca tentaram se aproveitar da angústia e da esperança alheia. Apenas se mantiveram e ainda se mantêm firmes naquilo que acreditam ser o certo. Agora, se você ainda acha que o pronunciamento do Bolsonaro foi só uma encenação e que já já o general Heleno vai assumir o governo do país, eu aconselho a abandonar essa expectativa para o seu próprio bem. Mas se não quiser, eu não o condeno. Aliás, tudo que eu mais quero é que você esteja certo e eu errado. E por hoje é isso aí. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais nesse momento conturbado que estamos vivendo, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. luiscamargopix, tudo junto, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram. @LuisCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, que vai ser ano que vem, né? Valeu!